A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja. Amém. Glória a Deus por este momento, por este culto, esse dia que o Senhor preparou para nós. Eu sei que nós temos passado por momentos difíceis aqui no mundo todo, né? Na nossa igreja, com perdas, mas até que o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos consolado, o Senhor tem renovado as nossas forças. E te convido nesta manhã a se entregar a Ele mais uma vez. Abra o teu coração, deixa o Senhor falar, deixa o Senhor transformar a sua vida, deixa o Senhor te encher com o Espírito Santo. É muito bom poder cultuar ao Senhor, é um privilégio poder adorar e exaltar o teu santo nome. Neste momento, fecha os teus olhos, abra a sua boca. Se você quiser pôr a mão no seu coração, erguer as suas mãos. Você é livre no Senhor Jesus para adorá-lo. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Senhor, nós te agradecemos por este culto. Muito obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias já se renovaram nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está participando deste culto através dessa live. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio, Senhor, te cultuar, te adorar, Senhor, bendizer o teu santo nome, Jesus. É muito bom, Senhor, estar na tua presença. Ó Deus, eu te peço, Senhor, encha cada coração nesta manhã. Venha, Senhor, com o teu afago, Senhor, com o teu abraço, Senhor. Venha, Espírito Santo, consolar a cada um. Venha renovar as forças, Senhor. Queremos, Senhor, render o louvor, Senhor, a Ti puro e sincero, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Consagramos, Senhor, este culto a Ti. Bendizemos o Teu santo nome, Senhor, para a Tua honra e glória. Queremos dizer que Te adoramos, Senhor, que é um prazer, Senhor, estar na Tua presença. Que é um prazer, Senhor, Te adorar e cultuar ao Senhor. Tu és bendito, Tu és adorado, Senhor, Tu és amado. Tu és o nosso amigo, nosso protetor. Aleluia, Jesus. Bendizemos o Teu santo nome, Deus. Te adoramos. Amém. Aleluia.
sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono do céu. Lugar seguro, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono do céu. Aleluia! Ele é o socorro presente, nele nós encontramos o lugar seguro. Aleluia! Tantas vezes não consigo perceber tua mão, teu cuidado em meu viver. É sem merecer, eu sei, as coisas me alcançam, quero reconhecer. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar aleluia, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ver
convidar vocês a cantar essa canção junto comigo. Vamos fazer essa oração ao Senhor. Venha pedir para que Ele venha restaurar o seu interior, para que Ele venha te encher nesta hora, neste momento. Aleluia. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Sim, Senhor, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Para o teu louvor, Senhor, restaura-me. Senhor, nós clamamos a ti, Senhor. Restaura o nosso interior, Senhor. Restaura o nosso coração, Senhor. Restaura dores antigas, cura as feridas. Restaura o interior, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Ó Senhor, como nós precisamos de ti, Senhor. Oh, precisamos. Oh, de ti, Senhor, precisamos. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Deixa Ele restaurar a sua vida, Ele te transformar. Ele que crê no Senhor, no seu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas fluirão. Eu creio, Senhor, eu creio, sim. Oh, deixa Ele restaurar a sua vida. Eu te farei
teu louvor, Senhor. Aleluia! Como é bom estar na presença do Senhor, contemplar essa presença maravilhosa. Irmãos, fique agora nessa mesma unção, com a ministração da palavra. Deus abençoe. A graça e a paz, meus irmãos. Glória a Deus por esse período de louvor. Nós vamos entrar agora com a ministração da palavra. E eu gostaria de convidar aos irmãos a me acompanharem em uma oração antes do início da palavra, para que nós possamos solicitar a Deus, pedir a Deus, por intermédio do seu amor, que Ele venha a revelar a sua vontade a nós. Amém? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos e agradecemos pela tua graça, pelo seu amor. Te pedimos que o Senhor venha revelar a tua vontade a nós, que o Senhor venha revelar o teu querer a nós, que o Senhor venha mostrar a tua vontade, a sua direção, o que o Senhor espera de nós. Revela-nos a tua palavra, traga-nos o rema da sua palavra, a revelação da sua palavra e prepara os nossos corações, Senhor, para receber a sua palavra como uma semente em terreno fértil. Que essa semente venha produzir a 100 por 1. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Capacita a minha vida, Senhor. Fala na vida dos meus irmãos através da minha vida, assim como o Senhor tem falado comigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Bom, nesta manhã eu queria convidá-los a meditar sobre metas, né? E quais têm sido as suas metas? Quais têm sido as metas que você tem estipulado para a sua vida? Quais têm sido os projetos que você tem feito para a sua vida? Em quais projetos de vida você tem trabalhado? É lógico que meta é próximo de alvo, então qual o alvo, quais alvos você tem seguido? A palavra meta tem um significado muito propício, vamos dizer assim, né? O significado dela é aquele marco que tem ao fim da pista de corrida, que o atleta busca alcançar. Então a meta do atleta é chegar ao marco final, é atingir a meta, né? É chegar na meta, que é o marco final. Então, durante a nossa vida, quais têm sido as nossas metas? Quais têm sido os alvos que nós temos buscado? Ou os nossos projetos, né? Quais têm sido os seus projetos? No que você tem trabalhado? No que você tem colocado os seus esforços? Então, o meu convite nessa manhã é para meditar sobre isso e confrontar com a palavra de Deus. Amém? Para isso, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 2 do livro de João, onde vai falar aqui sobre Jesus, quando ele estava numa festa de casamento. Isso 3 dias após ele convidar ou chamar os primeiros discípulos para andar junto com ele, né? Então eu gostaria de ler com vocês. Eu vou ler aqui na minha versão, que é NAA, Nova Almeida atualizada, mas vocês podem acompanhar com a que vocês tiverem. Amém? Então no versículo 1 do capítulo 2 de João, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente.
Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Aleluia. Amém. Esse é o texto de hoje, mas dentro desse texto, o Senhor vai falar conosco através do versículo 5, onde fala assim: então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Então Maria fala aqui aos serventes, façam tudo o que ele disser. Como nós estamos falando de metas, propósitos, projetos, antes até de falar da palavra, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre vetor, sobre o que é um vetor. E na física, uma das maneiras de representar um vetor é com um segmento de reta. Mas nós podemos representá-lo com essa caneta. Vou usar essa caneta para representar o que é um vetor. E um vetor ele tem 3 características. Uma delas é que ele tem direção. Então, ele pode ter, como eu estou segurando aqui a caneta na posição horizontal, ele pode ter essa direção, ele pode ter essa, ou ele pode estar inclinado, ele pode estar na vertical, na horizontal, ou inclinado, não é isso? Isso é direção. Agora, além da direção, ele tem mais uma característica, um total de 3. A segunda característica dele é que ele tem sentido. Então, um vetor, ele tem sentido. Se ele está na posição horizontal, ele pode ter o sentido para a direita ou para a esquerda. Se ele está vertical, ele pode ter o sentido para cima ou para baixo. O sentido, ele tem 2, dependendo da direção que ele está. E a terceira característica que ele tem é que ele tem uma intensidade. Então ele tem uma força, ele tem direção, tem sentido e tem uma intensidade. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês também. Um exemplo disso, agora isso é na teoria, né? Na prática a gente pode pensar na seguinte coisa. Um veículo numa rodovia, ele tem direção, ele tem sentido e ele tem intensidade. Eu não sei se alguma vez já aconteceu com vocês, espero que não e que não aconteça. Mas às vezes quando a gente precisa de ajuda numa rodovia e tem que ligar para um seguro, as primeiras perguntas que nos fazem, além do número do seguro, é onde nós estamos, qual é a rodovia, qual é o quilômetro e qual é o sentido em que nós estamos, né? Não basta eu falar assim, olha, eu estou na rodovia Presidente Dutra, eu tenho que falar qual é o sentido, para ele saber se ele vai cair nessa pista ou se ele vai cair na outra, né? E um outro caso é o seguinte, como eu falei que o vetor ele tem intensidade, imagina o seguinte, se você está dirigindo um caminhão lá de 200 cavalos de potência, e carregado, com muita força, impondo muita força, e tá a direção que você está dirigindo, você está lá na rodovia Presidente Dutra mesmo, entre Rio de Janeiro e São Paulo, você está ali entre os dois, só que de repente você percebe que você está no sentido errado. Você está vindo ali subindo a Serra do Rio de Janeiro para São Paulo, vem vindo, e de repente depois de uns 20 quilômetros percebe que caiu no sentido errado. Na verdade você teria que estar descendo, né? Também acontece com quem dirige bastante em estrada,
Quando a gente percebe que perdeu uma saída ou que pegou o caminho errado, dá uma tristeza, dá uma angústia, porque você tem que rodar vários quilômetros para frente, às vezes para encontrar um retorno, e você acaba rodando o dobro, porque você roda, se você vai andar 5 quilômetros para encontrar um retorno, quer dizer que para chegar no mesmo ponto que você estava, você vai ter que andar 10, porque 5 para frente e 5 para voltar. Você anda cerca de 10 quilômetros para voltar no mesmo ponto que você estava. Você faz esforço para um lado, faz esforço para o outro para voltar no mesmo ponto e poder tomar a decisão ou a direção correta, né? Quando você percebe. Então, falando essa explanada aqui seria só para falar sobre a direção e a importância de estar no sentido correto, né? Da gente seguir a nossa vida no sentido correto. Então, por isso que eu pedi para vocês, vamos meditar durante o percurso aqui da nossa palavra sobre quais têm sido as nossas metas, quais têm sido os nossos projetos, qual tem sido a direção em que nossa vida tem tomado, em que sentido nós temos dirigido os nossos passos. Amém? Será que nós estamos no sentido correto? Será que nós estamos colocando os esforços no sentido correto? Ou será que nós vamos ter que colocar mais esforço porque nós percebemos que, ou vamos perceber mais à frente que estamos no sentido errado e temos que procurar um retorno e voltar até o ponto zero para tomar a direção e o sentido correto? Então que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, né? E nós possamos a partir de agora colocar a direção e o sentido de Deus na nossa vida, amém? Bom, Maria aqui, ela está falando com os servos, nesse versículo 5 do capítulo 2, ela fala com os servos aqui, com os serventes, e ela fala assim, façam tudo o que ele disser. Não é isso? Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, Maria, ela sabia o que estava falando. Ela sabia porque lá no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 26, quando o anjo aparece para Maria, ele chega-se a ela e cumprimenta com ela, salve agraciada, né? O Senhor está contigo. Uma das primeiras coisas quando ela vai receber a notícia de que ela daria luz a um filho, ela recebe esse cumprimento do anjo, né? Salve agraciada, o Senhor é contigo. E naquele momento ela ficou perplexa e não entendeu nada, a palavra fala. Mas ali se cumpria o que o profeta Isaías já tinha falado lá, está escrito lá no capítulo 7, no versículo 14, eis que uma virgem dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel, né? Deus conosco, e se chamará Emanuel, Deus conosco. Então quando ele fala assim, salve agraciado, o Senhor é com você, Emanuel, Deus conosco, né? Ela sabia o que estava falando e de quem estava falando. Quando ela fala assim, façam o que ele disser, ela sabia o que estava falando. Faz, porque eu conheço ele. Além dela já ter caminhado e vivido com Jesus, Filho de Deus, durante 30 anos. 30 anos ela cuidando ali de Jesus, vendo como Jesus lidava com as coisas, como ele crescia, como ele era diferente das outras crianças, como ele era com os amigos, como ele era com ela, como ele tratava o pai, como ele tratava os irmãos, né? 30 anos ela conhecendo Jesus. E ela não se esquecendo do que o anjo falou para ela lá no início. E durante esses 30 anos, o que ela não entendeu naquele dia, ela conseguiu ir entendendo durante esses 30 anos. Então chega aqui, sim, ela sabia o que ela estava falando. Olha, dê ouvidos a ele. Faça o que ele disser. Faça o que ele vai falar para vocês. Faça o que ele vai mandar vocês fazerem. Amém? Então, aqui era o que Maria estava falando. Além do ponto de que
eu queria puxar aqui para o que Maria estava falando. Eu queria ver com vocês também aqui, quando fala no versículo 5. No versículo 5, quando fala assim, então ela falou, a quem que ela falou? Ela falou ali aos serventes, as pessoas que trabalhavam ali na festa, né? Quando fala esses serventes, eu não sei se é homem ou se é mulheres, né? Mas falam as pessoas que estavam trabalhando ali, né? Então, o que essas pessoas estavam fazendo? Lógico, o mais lógico, né? Eles estavam servindo ali na festa, eles estavam trabalhando na festa, eles estavam ali com uma meta, com um propósito bem firmado de servir aos convidados, de servirem aos donos da festa, de servir aos responsáveis pelos preparativos da festa. Então, eles estavam ali com esse propósito. Qual era o propósito deles? De servir as pessoas, de servir as pessoas que estavam ali na festa, os convidados, né? E Jesus, quando ele se dirige a eles, ele não é contrário, ele não foi contrário ao que eles estavam fazendo, ao propósito que eles estavam tendo ali, a meta deles. Pelo contrário, o que ele fez foi dar ferramentas para que eles pudessem concretizar, chegar a atingir a meta deles. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês e firmar com vocês é o seguinte: eles estavam com a meta correta, o propósito deles era correto, o propósito deles era compatível com o propósito de Deus para aquele momento. E Jesus não foi contrário a eles. Pelo contrário, Jesus, ele deu ferramenta a esses homens e mulheres para que eles concretizassem o seu projeto, para que eles conseguissem atingir a sua meta e servir as pessoas ali de maneira correta, íntegra, até o final da festa. A minha pergunta nesse momento, a pergunta que o Senhor nos faz é assim: e os nossos propósitos? E as nossas metas? Será que elas são compatíveis com as metas de Deus? Será que nós estamos correndo ou percorrendo na mesma direção, no mesmo sentido? Ou será que quando Jesus virar para nós e falar conosco, nós vamos ter que procurar o retorno e retornar e mudar de direção e sentido? Será que os nossos esforços têm sido colocados na direção correta, têm sido colocados no sentido correto, ou nós estamos colocando muito esforço, como no exemplo que eu falei, um caminhão de 200 cavalos de potência na direção errada? Nós precisamos meditar se nós estamos colocando realmente os nossos esforços, se nós estamos almejando o que nós estamos almejando, se é a vontade de Deus ou não. Essa é uma coisa que nós temos que pensar diariamente, orar a Deus e buscar do Senhor, se nós estamos na direção correta. Se nós descobrimos mais à frente que nós temos vivido na direção e no sentido errado, isso pode ser muito doloroso. Porque nós não vamos alcançar a meta, ou se alcançarmos, ela não vai trazer alegria para o nosso coração. Outra é que, se nós descobrirmos que essa meta, essa direção, esse sentido está errado muito à frente, o nosso caminho pode ser muito doloroso para voltar e tomar o caminho correto. Pode ser muito difícil depois desistir de percorrer, depois de percorrer muito, desistir e largar de mão para seguir Jesus no caminho correto. Então, a melhor coisa é que nós paremos agora e agora nós analisemos o sentido que temos dado à nossa vida. E se nós tivermos que mudar, que seja agora. Se tivermos que mudar alguma coisa, agora é a hora. Não deixe para depois. Não deixe para depois, porque vai se tornar cada vez mais difícil. Quanto mais nós caminharmos no sentido errado,
mais longo vai ser o caminho de volta para tomar a direção correta. Esse é o ponto. E o outro ponto, não dá para obedecer Jesus e se manter na direção e no sentido errado, ou oposto, vamos dizer assim, né? Então, assim, nós que pensamos em Jesus, cremos em Jesus, buscamos a Jesus e Ele é o Senhor das nossas vidas, nós não podemos acreditar que é possível servir ao Senhor e andar em sentido oposto a Ele, e andar em direção oposta ou independente de Deus. É impossível servir a Deus e andar em direção oposta. Quando o Espírito nos mostra alguma coisa na palavra e nós tendemos ou insistimos a andar em sentidos diferentes. Não, mas eu acredito que é assim, ou você acredita, eu acredito que é assim. Não, não é bem assim que a Bíblia fala, não é isso que quer dizer. Bom, não dá para fazer isso. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e as minhas próprias vontades. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as minhas próprias vontades. Ou um ou o outro. Não dá para fazer as duas coisas. E um último ponto aí para a gente analisar é sobre esse versículo ainda. Quando a palavra fala assim, na parte B do versículo, faça tudo o que ele mandar. Quando Maria está falando ali para os serventes, olha, façam tudo o que ele mandar ou o que ele disser, conforme a versão, né? A minha versão aqui fala disser, mas tem várias outras versões que vão falar mandar. E aqui eu não queria pegar com você o que é o correto, o que a palavra fala no original, qual é o original. Não, sendo um pouquinho mais simplista, eu gostaria só de falar com vocês no seguinte sentido. Nesse momento, não importa o que está escrito lá no original. Depende do que Jesus Cristo é para você e para mim. Então, se Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, o que Ele disser é um mandamento para nós. Se Ele é um Senhor da nossa vida, se Jesus disse, nós vamos cumprir o que Ele está dizendo. Então, o que Ele diz é um mandamento. Agora, se Jesus não é Senhor na sua vida, na minha vida, é só uma frase, ele só vai dizer e não vai se tornar um mandamento, nós não vamos cumprir. Então, o Senhor, Jesus, ele precisa ser Senhor, não somente Salvador, mas ele precisa ser realmente Senhor das nossas vidas. Aí, o que ele diz na sua palavra é mandamento para as nossas vidas, nós damos a real importância. Então, o que ele disse, nós vamos executar, nós vamos servi-lo, nós vamos escutar e vamos seguir na direção e no sentido em que ele deseja. Então, que nessa manhã Deus possa falar conosco e nos direcionar. Que Ele nos mostre nessa manhã que rumo nós temos dado à nossa vida, que rumo nós temos dado aos nossos propósitos, ao que temos escolhido caminhar e confrontar isso com a palavra dEle. E que nós possamos dar todo o senhorio a Ele, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, e que esse senhorio possa confrontar a palavra com que temos vivido. Será que nós temos realmente caminhado junto com Ele nos nossos planos? Nós temos buscado planejar algo que honra ao Senhor, que mais à frente poderá ser usado pelo Senhor, algo que honra a Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho?
Ou será que nós temos seguido por direções opostas ao que o nosso Senhor tem nos ensinado? Analise isso, meu irmão, analise isso. Eu vou analisar também. Isso é o que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, e eu gostaria de ter compartilhado isso com vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Nesse momento, antes da oração, eu gostaria de convidá-los a fazer uma oferta. Por isso, vai ser compartilhado, já está sendo compartilhado agora na tela, o número da conta da igreja, para que você possa fazer a sua oferta, o seu dízimo, e assim obedecer o que o Senhor nos falou, né? E honrar a Ele com os seus dízimos e a sua oferta também. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a orarem junto comigo, para que Deus venha a manifestar a sua graça e nos abençoar através dessa palavra, e que ela possa ser trabalhada e que você possa meditar nela durante essa semana e guardar aí com você direção, sentido e esforços corretos a favor de Deus. Amém? Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos. Eu te agradeço pela tua graça, pelo teu amor. Te louvo, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso e poderoso. Grandioso é o seu nome. Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor enviou a tua palavra, obrigado porque o Senhor nos revela a tua palavra a cada dia. Senhor, manifesta, Senhor, a tua graça e mostra-nos, Senhor, o que tem estado em nossos corações, o que nós temos tido como projetos, o que nós temos tido como metas, o que nós temos tido, Senhor, em nossas vidas como alvo, o que nós temos almejado, Senhor. Mostra-nos e confronta-nos, Senhor, com a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, e que ela possa penetrar, Senhor, em nossos corações e discernir, Senhor, aquilo que realmente te agrada e aquilo que não te agrada, e mostra a cada um de nós, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, com o teu entendimento e enxergar com os teus olhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, se for necessário que nós mudemos de direção, nos ajude, Senhor. Seja o nosso piloto, que o Senhor seja o piloto das nossas vidas, o Senhor tome a direção em suas mãos, que o Senhor possa nos guiar em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, porque nós sabemos que todo o poder está em suas mãos. Tudo é teu, Senhor, o senhorio é teu, mas que nós, Senhor, venhamos abrir mão das nossas vidas, para colocar as nossas vidas nas tuas mãos, porque o Senhor, sim, sabe de todas as coisas, e nós te louvamos e engrandecemos ao Senhor. Nós oramos também pelos dízimos e pelas ofertas, pedimos, Deus, que o Senhor abençoe aos ofertantes, aos dizimistas, que o Senhor derrame, Senhor, das tuas bênçãos sobre eles, derrame do teu amor, prospere a vida de cada um e multiplique, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Um abraço e uma ótima semana a todos. Porque Jesus ressuscitou, eu tenho a vida eterna. Sou livre da morte, do pecado e da tristeza. Porque Jesus ressuscitou, eu tenho a salvação eterna. Porque Jesus ressuscitou, eu não temerei o mal. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus ressuscitou, eu tenho o presente da minha salvação. E porque Jesus ressuscitou, eu tenho a esperança de um dia morar com Ele. Maranata. Porque Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Porque Jesus ressuscitou, eu tenho a oportunidade de morar no céu.
irmãos. Tenha uma semana mais que abençoada, uma semana de vitória. E até o nosso próximo encontro. Shalom. Pela graça, salvação.